Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Irmãos, está falando com você, se Paulo pudesse colocar o seu nome aqui, colocaria o seu nome aqui. Ia falar assim: Alice, Moisés, Ana Paula, estou falando só dos da primeira fileira aqui, mas é para todo mundo, tá? Paulo falaria o seu nome aqui. Ele está falando com você. Fala, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá, isso à volta do Senhor Jesus, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E eu quero dar um título para essa mensagem, Ninguém vos engane. Você precisa entender e acreditar que esta geração, a nossa geração, é a geração mais profética de todos os tempos. É a geração mais anunciada em toda a Bíblia. Nós vivemos um tempo que a palavra de Deus chama de últimos dias. Nós já estamos dentro desse período dos últimos dias. E nós precisamos entender, discernir isso e nos prepararmos para sabermos como vamos agir diante daquilo que ainda está por vir, dentro desse tempo dos últimos dias. E os últimos dias são os dias que antecedem a volta de Jesus. Agora, Paulo ele está dizendo que antes da volta de Jesus, presta atenção nisso, antes da volta de Jesus, duas coisas são necessárias que aconteçam. Existem muitos sinais, muitas profecias que vão acontecer antes da volta de Jesus ainda. Mas Paulo está destacando duas coisas importantíssimas que a igreja não pode deixar de ter noção de que precisam necessariamente acontecer antes que Jesus volte à terra. E a primeira coisa que Paulo está dizendo que precisa acontecer é a grande apostasia. O que é apostasia? Ele está dizendo aqui no versículo 3, fala, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Essa apostasia ela está anunciada na palavra de Deus, não apenas nesse texto, mas em diversos textos. Em várias porções da palavra de Deus, tanto Paulo escrevendo, como outros apóstolos escrevendo, e Jesus falando a respeito desse assunto. Vai haver um tempo de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é uma separação da verdade, é uma separação da sã doutrina, é você acreditar em coisas falsas como se verdadeiras fossem, dentro do contexto espiritual, dentro do contexto da verdade da palavra de Deus.
Jesus disse que isso haveria de acontecer. E Paulo também diz lá, quando ele está falando com Timóteo, antes dele partir para o céu, ele está deixando assim uma revelação, uma informação para Timóteo, que seria um pastor que o sucederia ministerialmente. Ele fala, ora, o Espírito, 1 Timóteo 4,1, fala, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, esses dias, alguns apostatarão da fé, vão abandonar a verdadeira fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que nos últimos dias existiriam falsas doutrinas, enganadoras, e que seriam geradas por demônios, coisas produzidas no inferno. Pensamento, doutrina, conceitos, valores, inclusive a respeito da própria palavra de Deus, geradas no inferno e seriam pregadas dentro do contexto cristão, dentro do Evangelho. Púlpitos das igrejas, nos últimos dias, estariam trazendo um ensino falso. Isso é inevitável, porque toda profecia bíblica, ela se cumpre. Então, não tem como eu negar, ou mesmo até orar para que isso não aconteça. Vai acontecer, e já está acontecendo. A segunda coisa que Paulo diz, que precisa necessariamente acontecer antes da volta de Jesus, é que primeiro venha o falso Cristo. Aquele que Paulo está dizendo como o iníquo. Jesus vem, mas antes de Jesus vir, vem um falso, que quer se parecer como verdadeiro. O mundo ele está cheio de coisas falsas. Está cheio de coisa falsa para tudo quanto é lado. Tem aí relógio falso, dinheiro falso, diploma falso, perfume falso, produto eletrônico falso, até remédio falso. Tem um monte de coisa falsa, tem. O mundo já está acostumado com as coisas forjadas. Mas toda coisa falsa precisa parecer com a verdadeira. E quanto mais parecido com a verdadeira, mais perfeita é a falsificação. E toda falsificação que já existe, ela prepara para a mais perfeita, a maior de todas as falsificações de todos os tempos, que vai ser a pessoa do falso Cristo. Não existe uma falsidade mais perfeita, mais parecida com a verdade, do que aquele que virá, que a Bíblia fala de anticristo, e eu gosto do conceito de um falso Cristo. Porque ele é porque ele é diferente de Jesus, assim, na sua essência, mas na aparência, ele vai ser como Cristo. Porque ele precisa enganar, ele não se opõe expressamente, mas ele parece um Messias. E ele vem como um Messias para o mundo, como um Salvador para os problemas desse nosso planeta caótico. Aliás, há umas 5 décadas atrás, um historiador britânico, Arnold Toynbee, ele declarou o seguinte, fala, o mundo está pronto para endeusar qualquer novo César que consiga dar à sociedade caótica unidade e paz. E são exatamente coisas que a Bíblia diz que o anticristo vai oferecer para a terra. Unidade, porque ele vai conseguir congregar toda a humanidade e vai trazer paz. Ele vai ser um grande líder mundial, como jamais, nunca existiu um líder com a capacidade de congregar, de unificar os povos como esse cara vai conseguir. Nem Nimrod conseguiu fazer isso. O espírito do anticristo, uma coisa é a manifestação da pessoa do anticristo. Outra coisa é o espírito dele que já age desde os dias de Paulo e dos apóstolos. No primeiro século ele já estava trabalhando. Paulo está dizendo aqui no versículo 7, fala, o mistério da iniquidade já opera e está aguardando alguma coisa, mas ele já está operando. O apóstolo João está dizendo assim, lá ele diz em 1 João 4,3, fala que o espírito do anticristo, ele já estava presente desde o primeiro século. Então a ação dele já existe e está preparando a manifestação plena da pessoa do anticristo. Agora, o que é que impede a manifestação plena? O que é que impede o aparecimento, o surgimento desse cara na Terra? O que
determina o tempo que ele vai poder se manifestar? 3 coisas. O que Paulo está dizendo aqui? Nos versículos 6 e 7. Mantenha sua Bíblia aberta. Fala agora, sabeis o que, presta atenção, o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, 3 coisas. Uma coisa é a ocasião própria. Existe um tempo pré-determinado, um tempo oportuno, onde a plenitude das trevas vai se manifestar. E ela precisa ser gerada, é um tempo de crescimento. Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Deus preparou um tempo para enviar Jesus. E o tempo da manifestação do anticristo também está sendo preparado. Então existe um tempo oportuno. Assim como tem dia e hora para a volta de Jesus, tem também o tempo exato para a manifestação do falso Cristo. A segunda coisa, ele falou o que? Algo, não alguém, mas algo que o detém. O que é que detém o engano? O que é que detém a mentira? O que é que detém as trevas? A luz detém as trevas. A verdade detém a mentira. E o que hoje ainda detém a manifestação plena do anticristo é a palavra de Deus, porque ela é verdade, porque ela é luz. E por isso ele tem necessidade de fazer com que ela não seja seguida. Por isso ele tem necessidade de que as leis humanas se oponham às leis de Deus. Por isso ele tem necessidade de que a iniquidade seja multiplicada e as pessoas vivam fora da lei de Deus. Isso é anomia, isso é iniquidade. E a terceira coisa que impede ainda a manifestação plena dele é o próprio Deus. Então, 3 coisas. O tempo oportuno, a verdade, a luz e o próprio Deus. Ok? Agora, quais são as características? Porque nós precisamos entender esse negócio. A gente está no meio de um tempo profético, que a gente precisa compreender isso, e a gente precisa ter olhos espirituais para discernir tempos, situações, coisas, pensamentos, tudo que está ao nosso redor precisa ser discernido. Agora, qual é a característica do espírito do anticristo que age na terra, preparando o ambiente para que ele se manifeste? A Bíblia vai falar disso a respeito em muitos textos, mas Paulo aqui ele está dizendo, falou, olha, no versículo 9, ele fala assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, prodígios da mentira, e com todo engano. Qual é a característica principal de Satanás? O engano e a mentira. Ele é o pai da mentira, desde o início. Ele copiou e ele perverteu a verdade. Mas o que ele inventou, o que ele criou, foi a mentira. Não existia mentira. E ele é o pai, ele é o original da mentira. Sabe, Satanás, ele é hábil em fazer com que uma mentira se pareça uma verdade. Quando uma mentira, ela dizem que dita 1000 vezes, ela se torna uma verdade. E Satanás é muito mais hábil do que isso, porque ele não está dizendo 1000 vezes, ele está dizendo milhões, bilhões de vezes, coisas que estão se tornando verdadeiras no consciente da sociedade terrena, da humanidade, sendo, porém, absolutamente mentirosas. E as pessoas começam a acreditar porque ele é hábil nisso. E só existe mentira porque existe o verdadeiro. E sabe que ele é tão hábil nisso que a Bíblia diz, Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que o próprio Satanás se torna em anjo de luz. Ele se traveste de uma imagem convincente para que todos acreditem que é verdade. Fala, ele parece um anjo de luz, ele consegue se manifestar como um anjo de luz sem que as pessoas percebam que é o próprio Satanás. Acreditam que é da parte de Deus. E essa é a intenção do engano, fazer com que pareça Deus, que venha da parte de Deus. A principal estratégia, então, das trevas, a principal estratégia de Satanás é enganar o mundo, é enganar as pessoas. Quando antes do homem ser criado, Satanás já tinha enganado 1/3 dos anjos que habitavam no céu e nunca tinham ouvido uma mentira. Ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos que não tinham pecado.
Quando o homem foi colocado na terra, ele enganou Eva, que estava lá no paraíso, que não tinha necessidade de coisa alguma. Ela não tinha problema na vida. Sequer ruga e celulite essa mulher tinha. E o diabo enganou ela. Porque ele é hábil em enganar. No auge do ministério dele dos últimos dias, é que vai se levantar a eficácia, o poder do engano na sua plenitude, como nunca antes, porque sempre o melhor, ou o mais forte em todas as coisas, tanto do ponto de vista do reino dos céus, como do ponto de vista do império das trevas, sempre a parte mais forte fica para depois, fica por último. Ele não usa uma intensidade maior e depois diminui, não. É um crescente. E é o maior poder do engano, vem nos últimos dias. Daqui para frente, o engano não vai diminuir. Daqui para frente, o engano só vai aumentar. E ele vai usar de tanto engano que ele não vai ter apenas um discurso convincente, porque a mentira vem por um convencimento de aparência de verdade, mas ele vai ter, além de um discurso muito convincente, ele vai ter sinais, prodígios e maravilhas para testificar aquilo que ele está anunciando como se verdade fosse. Ao ponto de, como diz a Bíblia, fazer até cair fogo dos céus diante dos homens. Para convencer as pessoas de que é verdade. Como é que Elias convenceu o povo de Israel de que Jeová era o verdadeiro Deus e não Baal, fazendo cair fogo do céu. E agora ele vai fazer cair fogo do céu para fazer a mensagem inversa ser acreditada. E até usando a própria palavra de Deus, falou, olha, como é que foi que manifestou o Deus verdadeiro? Vindo fogo do céu. Então ele vai querer mostrar assim, falando, não, o fogo do céu aconteceu lá no Sinai, o fogo do céu aconteceu na inauguração do templo, o fogo do céu aconteceu lá no Monte Carmelo, o fogo do céu aconteceu em muitas ocasiões para marcar a verdade da presença de Deus, e ele vai fazer isso para dizer que ele é o próprio Deus. Então, o poder de engano dessa natureza, nesse peso, nunca o mundo viu igual. Há uma evidência muito clara nos nossos dias de que o engano está operando de maneira assim diferente de todas as outras gerações. Por exemplo, poderia usar muitas, mas vou usar uma que todos nós conhecemos. Existem milhões e milhões de pessoas vivendo hoje na face da Terra, acreditando que nasceram num corpo errado. Meninos acreditando que nasceram num corpo errado, que eles são meninas, mas nasceram num corpo de homem. Existem meninas, moças, acreditando que nasceram num corpo errado, que elas são homens e que nasceram num corpo de mulher. Estão enganados a respeito da própria identidade, de quem são. E não é uma, duas, três, 10 pessoas, são milhões e milhões de pessoas que estão com essa confusão na sua mente nos dias de hoje. Isso é o que? Fruto do engano. Satanás ele vai enganar o planeta Terra inteiro. Está na Bíblia. Ele vai enganar a Terra. O livro de Apocalipse fala isso. As epístolas dos apóstolos falam a respeito disso. E ele vai, como Paulo disse aqui, se assentar no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele precisa parecer divino. Você precisa também entender uma coisa, dentro desse contexto. Vamos agora nos incluir dentro desse contexto. Se inclua dentro disso. Não olhe para isso como algo distante, olhe para isso como algo presente. Você e eu somos enganáveis. Todos nós estamos passíveis de sermos enganados. Quem aqui nunca foi enganado? Eu desafio alguém a dizer que nunca foi enganado. Eu vou dizer que muitas pessoas já te enganaram. Você já acreditou em pessoas. Você já acreditou no seu coração de maneira enganosa. Paixões já te enganaram. Demônios de baixo escalão do inferno já te enganaram. Eu já fui enganado por muitos demônios, por pombagira, por um monte de cacareco do inferno. Até Chumirim já me enganou, demoninho do inferno.
Nós somos enganáveis. Se você acredita que você não pode ser enganado, você já está enganado. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. O nosso coração, segundo a palavra de Deus, é a coisa mais enganosa ou a coisa mais enganável que existe. Nada é mais enganável do que o meu e o seu coração. Pronto, nós estamos com um sério problema. Até a pastora Janete é enganável. Lida com libertação, mas o diabo pode enganar ela. Qualquer um de nós pode ser enganado. Entenda isso, gente. Acredite nisso. Respeite essa verdade bíblica. Não é porque Deus nos usa que quer dizer que nós não vamos ser enganados. Eu posso ser enganado mesmo Deus me usando. Eu posso ser enganado aqui no púlpito. Se Deus não me guardar, se Deus não me proteger, o diabo pode me enganar até mesmo debaixo de uma unção. Quer ver como isso é verdadeiramente bíblico? Pedro, quando estava com Jesus lá em Cesareia de Filipe, eu sempre levo os grupos, quando a gente vai para Israel, eu levo para Cesareia de Filipe por causa disso, porque ali é um lugar que fala a respeito disso. Jesus levou os discípulos a um lugar onde ali era o portal do inferno. Ele caminhou uma longa distância, subindo, andando a pé. Ali de Cafarnaum, na Galileia, até Cesareia de Filipe, ele foi longe só para trazer uma declaração para a igreja, porque lá era o lugar onde tinha uma gruta, uma caverna, e tinha um templo ao deus Dan, onde, segundo a tradição e uma realidade espiritual, ali era um lugar de passagem para o inferno. Os demônios do inferno, eles entravam e saíam para o inferno e para a terra, faziam uma ligação através daquele lugar. Um portal espiritual. E Jesus leva os seus discípulos para dizer lá que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ele levou lá para trazer essa revelação. Mas quando ele está lá, Jesus pergunta aos discípulos: o que o povo diz a respeito de mim? Uns dizem que é Elias, outros é João Batista que ressuscitou, um dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vocês, o que é que vocês dizem? E Pedro ele se lança à frente e fala: tu és o Filho do Deus vivo. Gente, sabe o que é que Pedro enxergou ali naquela hora? Existe um Deus Criador, que formou os céus e a terra. E esse cara que eu estou diante dele é o Filho de Deus, coautor de toda a criação que se fez homem, como eu. Enxergar isso em Jesus, quando ele ainda não tinha se declarado quem ele era, quando ele não tinha manifestado ainda quem ele era na sua plenitude. Foi a maior revelação que um homem teve até então. Nenhum profeta bíblico teve uma revelação tão grande a respeito de qualquer outra verdade maior do que essa. Pedro viu o Filho de Deus, coautor da criação, em carne e osso diante dele e o reconheceu. Aí Jesus diz assim: olha, Pedro, não foi nem carne e sangue que te revelou, porque a sabedoria humana não consegue enxergar isso. Foi o Espírito de Deus que te trouxe revelação. Pedro, então, ele está completamente cheio do Espírito de Deus, como nenhum outro homem teve uma revelação até então. E no instante seguinte, Jesus precisa dizer para ele: para trás de mim, Satanás, porque Pedro, no momento seguinte, já estava endemoniado. Então não é o fato de Deus me usar, não é o fato de Deus me abençoar, não é o fato de Deus me dar revelação, não é o fato de Deus usar a minha vida que vai me tornar uma pessoa imune ao engano. Pedro foi enganado no momento seguinte, a maior revelação que um homem já tinha tido até então. Agora, como é que o engano entra no coração de uma pessoa? Se eu sou enganável, e o meu coração é a coisa mais enganável que existe na face da terra, como é que eu lido com isso? Pastor, então nós estamos com um problema. Nós estamos aqui tudo que nem burro de orelha desse tamanho assim, ó. Né? Acreditando em um monte de história de carochinha, é isso. Eu acredito em Papai Noel, Saci Pererê. Gente, cada um acredita num monte de coisa aí que não é tão estrambólica assim, mas acredita em mentiras até maiores. Como é que o engano entra no coração do homem?
O engano, ele usa a nossa própria natureza pecaminosa. O diabo, ele usa aquilo que já está dentro da gente. Existe uma semente ruim dentro da gente. Uma inclinação para o pecado. Paulo, ele fala a respeito disso lá na carta dele aos Romanos, no capítulo 1, quando ele está falando a respeito da perversidade do ser humano, ele fala, no versículo 28, ele fala, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma dissolução mental reprovável. Fala, quando você rejeita qualquer coisa de Deus, Ele próprio, Ele te pune, te entregando a uma confusão mental. Qualquer rejeição que você tenha a Deus, te leva para um ambiente de confusão mental, de engano no seu coração. Até Salomão, gente. Até Salomão, o homem mais sábio, o cara que pediu sabedoria para Deus e Deus fez dele o homem mais sábio que já pisou na face da terra. Chegou um momento na vida dele que a concupiscência da carne dele, a paixão dele pelas mulheres, pelo prazer carnal, o corrompeu. E Deus o entregou a uma confusão de engano. Isso é sério. É muito comum também, não apenas com esses valores, mas com coisas naturais, o diabo nos enganar. Por exemplo, com prosperidade financeira. É fácil, o diabo engana as pessoas com prosperidade financeira. É só a pessoa ter dinheiro que ela começa a depositar sua confiança no dinheiro, porque com o dinheiro ela consegue tudo aquilo que ela precisa, e aí ela vai passando a depender do dinheiro mais do que de Deus, até o ponto de não depender mais de Deus e começar a adorar sem entendimento o dinheiro. E isso é uma adoração a Mamon que Jesus fala. E ela se torna uma pessoa controlada por Satanás através do dinheiro. Tem milhões e milhões de pessoas no mundo, cristãs e não cristãs, que são controladas pelo engano das riquezas, ou pela sedução das riquezas. Jesus fala dos 4 terrenos que recebem a boa semente. Aquele terreno cheio de espinho, ele fala assim, é a sedução das riquezas, a pressão por necessidade de comprar, de ter, de consumir, de pagar conta, de aparecer. Outra coisa que traz engano, fama, poder, glória. Sabe que aplausos já derrubaram muita gente boa por aí. Então, quando você gosta de alguém, quando você admira alguém, quando você quer o bem de alguém, cuidado. Não glorifique essa pessoa, porque se você aplaudi-la demais, ao invés de você fazer bem a ela, você está causando um dano para ela. Porque você não sabe o efeito que aqueles aplausos podem causar no coração dela. E muitas pessoas caíram no engano por causa desse tipo de soberba. Agora, eu vejo que existe uma porta de entrada. Eu falei aqui de 3. Falei de 3. Mas existe uma porta de entrada para o engano, que ela é muito forte, principalmente com pessoas que estão seguindo um caminho de Deus, que é a porta da desobediência a um mandamento. Eva desobedeceu o mandamento. Todos aqueles que se deixaram a levar por engano, desobedeceram o mandamento. Salomão desobedeceu mandamentos. E por desobedecer um mandamento expressamente, quando a pessoa sabe qual é a vontade de Deus, Deus tem algum mandamento na palavra dele, e você fala assim, não, isso aqui eu não vou tomar para mim. Quando tem um mandamento de Deus, e você não está afim daquilo, você não gosta daquilo, aquilo não é o que te agrada. Você gosta dos outros 99%, mas aquele 1% você se sente no direito de dizer, ah, não, Deus, esse aí deixa para o outro. Para mim, não. Ou quando Deus fala com você, e Deus te dá uma direção expressa de algo que você tem que fazer, e às vezes aquilo vai te custar muito. Te causa uma renúncia, te causa um peso, te causa um transtorno, ou te leva para um caminho diferente daquele que você tinha planejado para a sua vida.
Quando você rejeita a palavra de Deus, ou quando você rejeita uma palavra específica de Deus para a sua vida, você a escancara um portal para que o espírito do engano entre através disso na tua mente, no teu coração. No ministério isso é muito fácil acontecer, gente. Porque Deus, aqueles que são chamados para um ministério, e eu não estou falando sem ser líder, presidente de uma igreja, qualquer ministério que Deus te dê, Deus fala com aqueles que têm um chamado. E Deus tem que falar com aqueles que têm um chamado mais do que aqueles que não têm um chamado ministerial específico. É natural. Porque eles precisam ser instrumentos, canais, porta-voz de Deus para os demais. E às vezes Deus ele fala muito com um líder ministerial. E nem tudo aquilo que Deus fala com um líder ministerial é agradável. Nem tudo aquilo que Deus fala para mim me traz, assim, disposição, prazer, fala, puxa, isso aqui é um negócio gostoso demais, é bom demais. Não, até na maior parte das vezes que Deus fala comigo, Ele me traz coisas que, assim, vão me custar. Um preço alto, renúncia, entrega, abandono de coisas que aos meus olhos seriam melhores do que aquilo. Eu falo, pô Deus, mas eu lembro que quando eu orava a Deus, falava assim, lá em 2006, 2007, eu ficava orando, Deus, ou o Senhor me usa ou o Senhor me mata. Daí quando Deus começou a me usar, eu descobri que Deus estava tentando me matar. Eu falei para Deus, eu falei para o Senhor me usar ou me matar. Eu falei, o Senhor está querendo me matar? Não dá só para me usar? O Senhor está querendo me matar? Mas é que para Deus me usar, Ele precisa me matar, gente. Porque o meu eu não pode sobreviver. Cristo é que tem que viver em mim. E quando Deus fala algumas coisas para aqueles que têm um chamado, e que não são legais, assim do ponto de vista natural, da sabedoria humana, às vezes as pessoas colocam isso na balança e fazem peso, e às vezes simplesmente dizem um não para Deus, sem dizer. Não fazem. Ou tomam um caminho diferente. Eu já vi pessoas falando assim, pessoas que tinham uma palavra de Deus, e até falaram que iam fazer, e aí de repente assim, elas tomaram outro caminho e fizeram diferente do que Deus falou. E eu cheguei para um amigo, num caso desse assim, e falei, mas vem cá, cara, você tinha um compromisso, você fez um voto com Deus. E ele me respondeu, mas não é o que o meu coração queria. Deu ruim, gente. Porque eu vi o coração e não a voz de Deus. Não posso ouvir o meu coração. Não posso ouvir o meu coração. Porque quando eu desobedeço a Deus, eu escancaro um portal para o engano. Eva desobedeceu a Deus. Ela flertou com o perigo. E ela abriu um portal do engano. O diabo veio com o engano. E isso acontece com qualquer pessoa que desafia qualquer palavra ou mandamento divino. Agora, saiba de uma coisa também. O pior engano, qual é o pior engano? Todo engano vai ter que parecer verdade. Mas o pior engano é o engano religioso. Não existe nada pior do que o engano religioso. Sabe por que não existe nada pior do que o engano religioso? Porque se você se enganar com isso, você está indo direto para a morte eterna ao invés da vida eterna. Sabe que hoje existem milhares e milhares de religiões no mundo e todas elas estão prometendo benefícios para a vida terrena e benefícios para a eternidade. Todas as religiões estão prometendo o mesmo tipo de coisa, através de caminhos e práticas distintas, pensamentos, doutrinas, filosofias diferentes, mas prometendo o mesmo tipo de resultado. Por quê que o pior engano é o religioso? Porque a religião, a prática religiosa, ela te passa uma sensação de bem-estar com o divino. Se eu tenho uma religião, se eu estou praticando uma religião, eu estou agradando o meu Deus, e se eu estou agradando o meu Deus, Ele vai me abençoar e ainda vai me dar a vida eterna. Só que nem tudo aquilo que parece de Deus é de Deus, gente.
Às vezes parece, mas não é. E as religiões, elas sempre vão ter essa aparência da verdade. O diabo, ele tem que se parecer com Deus, porque ninguém vai atrás do diabo porque ele parece o diabo, vai atrás do diabo porque ele parece Deus. Porque ele se reveste de uma forma de divindade, um falso Deus. E a religião, ela tem o poder de passar uma falsa segurança para a pessoa. Eu tenho uma religião, então isso me passa uma sensação de segurança. Mas saiba de uma coisa, nem todos os caminhos levam a Deus. Eu não posso escolher o caminho que eu quiser para ir para Deus, porque a Bíblia também diz, lá em Provérbios 14, 12, que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles é fim de morte. Caminho de morte. Parece bom. Se você acreditar numa mentira religiosa, essa mentira não vai te levar para a eternidade. Essa mentira ela vai te levar para a morte eterna. Lá em Mateus, capítulo 7, e Jesus está falando para os seus discípulos, está falando para os seus seguidores. Capítulo 7 de Mateus, versículos 21 a 23, ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi, para aqueles que chamam Jesus de Senhor, e que fazem coisas em nome de Deus, que expulsam demônios, saem em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Assim diz o Senhor. Então lhes direi, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, que desobedecem a palavra. Meu irmão, minha irmã, se você um dia fez uma oração de entrega, falei, eu aceito Jesus, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, foi batizado, passou a fazer parte de uma congregação, de uma igreja. Mas se você continua mentindo, roubando, tendo sexo ilícito, desobedecendo os mandamentos de Deus, cometendo qualquer outro tipo de pecado, cultivando essas coisas na sua vida, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está terrivelmente enganado. Terrivelmente enganado. Porque tem muita gente que está achando que vai para o céu e, na verdade, está indo para o inferno. E aí, nesse caso, sabe o que a religião é na vida da pessoa? Um grande anestésico. Porque ela está caminhando para a morte, não sente a dor da condenação e acha que está tudo bem. É como aquele que pulou do 20º andar, está passando pelo 10º andar e está falando, até aqui está tudo bem. Anestesiado pela religião. Por um falso conceito, por uma doutrina mentirosa, doutrina de demônios. Não adianta você ser sincero. Não adianta. Sinceridade não resolve. Porque tem muita gente sendo sincera em relação àquilo que vive, que pratica, e achando que está fazendo a coisa certa. Mas por mais sincero que você seja, se você pegar a estrada para Salvador, pensando que você está indo para Porto Alegre, você nunca vai chegar em Porto Alegre. De repente você vai chegar lá em Salvador e falar, mas eu estava indo para Porto Alegre, eu tinha certeza que estava na estrada certa. Pois é, mas você errou. Não adianta só ser sincero. Tem que andar na verdade. E não existem várias verdades. O que existem são muitas mentiras, mas verdade é única. Verdade é uma só. Todas as outras podem parecer verdade, mas não são, só parecem. E a verdade não depende daquilo que eu acredito. Ela subsiste, ela existe antes de mim. Então o que eu preciso é conhecer a verdade. O nosso desafio é encontrar a verdade, conhecer a verdade e praticar a verdade. A não ser que você não tenha interesse nisso, goste de ser enganado e está disposto ou até ignora as consequências que advêm de andar no engano. Que eu já disse quais são. Só existe uma verdade. Só existe um caminho. Só Jesus. E só a sua palavra. Não existe Jesus sem a palavra dele. Não existe, porque o que Jesus veio fazer na terra foi pregar. Ah, eu tenho Jesus. Você tem a Bíblia
no seu coração? Você vive os ensinamentos dele? Está aqui dentro do seu coração? Você medita na palavra dele para não pecar contra ele? Não adianta você dizer que tem Jesus e você não tem os ensinamentos dele, porque o que ele fez nessa terra tudo foi pregar. O que ele deixou aqui não foram os milagres, porque as pessoas que ele curou e que ele ressuscitou já morreram. Mas a palavra dele permanece para sempre. Então não é de manifestação em manifestação que nós andamos, é de palavra em palavra. É da verdade dele. Então não adianta você achar que você tem Deus se você não ama a palavra dele, se você não vive a palavra dele, se você não pratica a palavra dele, se você rejeita de alguma maneira os mandamentos dele. É engano. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Agora, sabe qual é o maior de todos os problemas, então? Se o grande engano, o pior de todos os enganos, é o engano religioso, eu vou piorar um pouquinho a situação. Quem sabe aqueles dois que disseram que estavam bem, já vão ficar maus. O pior de tudo é que o engano entrou no Evangelho. O pior de tudo é que o engano entrou na vida dos crentes. O pior de tudo é que o engano se estabeleceu dentro das igrejas. Ai, pastor, não se engane. Porque tem gente que acha que assim, virei crente, faço parte de uma igreja legal e tal, está tudo bem comigo. E pode ser que seja um grande engano. E as pessoas gostam até de ser enganadas. Sabe que lá no início do Evangelho, no início da igreja cristã, no primeiro século, a igreja que Jesus deixou em Jerusalém, e as igrejas que se multiplicaram a partir da igreja em Jerusalém, as coisas eram um pouco diferentes do que são hoje, porque só existia um Evangelho. Só existia uma verdade, só existia uma pregação, só existia uma mensagem. Você sabe que os crentes do primeiro século não ficavam trocando de igreja? Ah, eu não gostei dessa igreja, vou lá para outra igreja. Ah, não gostei dessa aqui, vou lá para outra igreja. Sabe por que eles não faziam isso? Porque o Deus era o mesmo em todo lugar. Porque a palavra era a mesma em todo lugar. Então não adiantava trocar de igreja. Porque se eu sair daqui, o Deus daqui é o mesmo Deus que está lá, é o mesmo Deus que está lá, e a pregação daqui é a mesma que está aqui e está lá. Sabe o que a igreja buscava naqueles dias? Unidade. Jesus havia deixado um mandamento a respeito de unidade. Para que todos fossem um. Paulo, quando ele está escrevendo a igreja de Éfeso, ele fala assim, até que todos, ele não está falando dos apóstolos, os profetas, os bispos, ele está falando, até que todos os crentes, cheguemos à unidade da fé, unidade de crença, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Fala assim, todos nós temos que pensar igual. O que é que ele está dizendo? Existe uma verdade. E nós todos precisamos chegar nesse nível de unidade, de conhecimento pleno de Jesus Cristo, da verdade. E a igreja estava buscando isso. A Bíblia diz que quem liga os membros no corpo, você é um membro do corpo. E a Bíblia diz que quem liga os membros no corpo, numa parte do corpo, é Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. A Bíblia diz que quem acrescenta as pessoas que vão sendo salvas à igreja é Deus. Mas a igreja de hoje é diferente. Porque no lugar da unidade da fé, o que existe é uma grande diversidade de crenças e práticas. Cada lugar de um jeito. Cada um tem a sua teologia. Cada um tem a sua maneira, a sua prática. E o problema é que elas não são complementares, elas são opostas. Um está indo para um lado, outro está indo para outro. Se fosse assim, complementar, amém, glória a Deus, porque Deus não deu tudo para um lugar só. E isso o corpo tem que se complementar. Mas o problema é que não há unidade, há diversidade de fé, de crença dentro do Evangelho. E eu não estou falando assim dentro do cristianismo, estou falando dentro das igrejas evangélicas. No lugar de Deus
acrescentar os salvos à igreja, como diz lá em Atos, no capítulo 2, que é Deus quem faz isso, hoje são os líderes, os pastores, os ministérios que estão querendo acrescentar as pessoas à sua igreja, atrair pessoas, através de muitas estratégias humanas. Não é mais Deus que traz as pessoas, são as pessoas que atraem as pessoas através de estratégias humanas. Nós vamos fazer um negócio aqui para atrair gente. A igreja está fazendo balada gospel. Por quê? Porque a balada atrai, então vamos fazer balada. Modelos, visões, tudo voltado para crescimento. A Bíblia está dizendo que é Deus quem dá o crescimento. Se sou eu que estou fazendo o crescimento, então não é Deus. O que eu tenho que fazer é pregar a verdade. E Deus traz aqueles que querem a verdade. A Bíblia diz que é Deus quem liga os membros no corpo, mas hoje são os crentes que escolhem onde é que eles vão se ligar. Deixa eu ver, vou naquela, não vou naquela, vou naquela. Aquela lá eu não gostei do louvor. Todo mundo assim, cheio de gosto. As pessoas não estão nem querendo saber onde é que Deus quer ligá-las. Daí tem um monte aí de dedo ligado no joelho, porque está assim, vira um negócio completamente deformado. Deus já tem um lugar para você congregar, não é você que escolhe. E hoje está cheio aí de igreja, né, lotada de rebeldes. Porque se rebelaram em um lugar e aí foram para outro. Depois se rebelam naquele, depois vão para outro, e aí a igreja vira assim um ajuntamento de rebeldes. Porque estão cheios de gosto e eu não gostei de alguma coisa, eu mudo de igreja e ainda sai falando mal. O que aconteceu com a igreja, gente? Porque esse não é o modelo de igreja bíblica. O que aconteceu? Qual o problema? Sabe uma coisa? O que aconteceu com a igreja é que ela foi perdendo o modelo de Cristo e foi se amoldando às pessoas. Ela tinha um modelo, Cristo. E hoje a igreja ela não é feita segundo o molde de Cristo. Hoje a igreja está sendo feita segundo o molde das pessoas, para agradar a gente, para agradar pessoas, para satisfazer ego humano. Hoje existem aí muitos líderes ministeriais obcecados por crescimento e por dinheiro para tirar a gordura das ovelhas. Quando vê assim as pessoas entrando, já vê, é mais uma oportunidade de crescimento e de ganho. Crescer, 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 ganhar, ficar grande, poderoso, televisão, e isso, aquilo. Ambição. E Deus não está fazendo aquilo, é o homem que está fazendo aquilo. É concupiscência. E normalmente eles estão só tentando agradar as pessoas para poder retê-las. Se oferece aquilo que elas querem. Dão uma mensagem agradável que atende o comichão do ouvido delas, e aí você pega a pessoa e prende ela e você domina a pessoa. Sabe por que o engano entrou na igreja? E como que o engano entrou na igreja? Infelizmente, entrou através dos líderes e de falsos profetas. Porque na igreja está um monte de profeta. E não é só do púlpito que surgem enganos. No meio do povo tem muito engano. Porque tem muita gente querendo ser profeta, se dizendo profeta, querendo ter uma palavra, né, de direção, de condução, querendo dirigir o pastor através de palavra de sonho e de um monte de coisa assim. E assim é com muitos líderes. Assim, o povo quer te ensinar, o povo quer te... Eu aceito ser repreendido, exortado naquilo que eu errar. Mas tem muita confusão no meio da igreja, tanto a partir do púlpito, como no meio do povo. Gente que se acha profeta, que se diz profeta, e tem profetas de verdade. Eu não estou falando dos verdadeiros, estou falando que existe o engano, existe o falso, existe um leão falso rugindo por aí no meio do povo, contaminando o povo. Agora, como é que
esse engano entrou no coração dos líderes dos falsos profetas? Soberba. Soberba, fazer vontade própria. E aí Deus nos entrega ao engano, igualzinho fala lá em Romanos capítulo 1, quando fala dos ímpios. As doutrinas demoníacas estão sendo anunciadas dos púlpitos nas igrejas. Porque a Bíblia diz que isso ia acontecer, gente. Não tem como eu negar isso. Fala que vão surgir falsos mestres que vão ensinar doutrina demoníaca. E hoje está fácil a gente ver. Quer ver? Você vai por aí, tem um monte de igreja só falando de dinheiro. Evangelho da prosperidade. Gente, cansou. Cansou. Não tem outro assunto, só sabem falar de dinheiro, de prosperidade, de bênção. Parece que, gente, é absurdo. Absurdo. Como se Jesus tivesse ido para a cruz para poder me dar carro novo, casa nova, emprego novo, viagem, roupa de grife, bolsa de grife. Gente, Jesus não morreu na cruz para me dar isso. Jesus morreu na cruz para me dar vida eterna. Vamos parar de acreditar em mediocridade. Outro grande engano. E eu falo assim, profeticamente, assim, Deus não me deixa falar nomes, porque às vezes quando eu estou falando de coisas de engano, assim, eu vejo fisionomias na minha frente, e às vezes eu quero denunciar, mas Deus não me deixa falar nomes. Mas denunciar o engano eu posso, eu tenho autoridade para isso, pelo Espírito Santo. E vou prestar conta de tudo aquilo que eu digo. Porque se eu falar besteira, lá naquele dia onde eu quero ser aprovado pelo Senhor, vai me causar perda. Então, tudo que eu ensinar que não for verdade, eu não ganho nada, eu só perco. Aos olhos naturais, o que eu estou pregando aqui é mais para perder do que para ganhar. Outro engano. Tem o evangelho de hipergraça. Tem o evangelho de hipergraça. Até aqui nesse púlpito já teve gente pregando de hipergraça. Assim, é um negócio de retorcer, gente, porque o evangelho da hipergraça é um evangelho de porta larga, de caminho espaçoso, que você não tem mais responsabilidade, é um evangelho que banaliza a santificação. Você não precisa mais se santificar, você não precisa tomar sua cruz. É um evangelho que gera um monte de crente irresponsável e não transformado pelo poder da cruz. Quer ver outra teologia demoníaca? Um evangelho da igreja triunfalista. Tem muitos aí que estão achando que eles vão dominar os poderes temporais da terra. Que a igreja vai tomar poder temporal da terra, sobre todos os níveis, sobre todas as áreas. Motivados por cobiça. Jesus disse assim, por enquanto, meu reino não é desse mundo. Ele sim vai dominar o poder dessa terra na volta dele. A igreja não vai estabelecer um poder temporal antes da volta de Jesus, muito pelo contrário, a Bíblia aponta diferente, só que essa é uma teologia que tem uma escatologia absurda e antibíblica, que só prepara a igreja para receber o falso Cristo como se o verdadeiro fosse. Na hora que surgiu o falso Cristo, eles vão acreditar que é Jesus que voltou. E é por isso que Paulo está falando assim, não pense que Jesus já voltou. Tudo isso, mentiras que funcionam como uma gota de veneno num copo de água limpa. Às vezes não parece, mas está matando. Tudo o resto que eles pregam errado, não, tem um monte de verdade sendo pregada. O problema é aquela gotinha de veneno que foi colocada no meio da verdade, porque é aquilo que mata. Essa aqui está pura, né? E o duro é que tem muita gente boa
seguindo gente ruim, verdadeiros lobos. E não tem como evitar que essas coisas aconteçam. Mas Jesus, ele advertiu. Mateus 7,15, ele fala assim: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, têm uma boa aparência, mas dentro são lobos devoradores. Em Mateus 24, ele fala: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, maravilhas, para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Está cheio de falso líder, está cheio de falsa profecia por aí, gente. Cheio. Tem muita coisa tem muita manifestação que parece manifestação do Espírito Santo. Às vezes tem gente que você está vendo assim e fala, parece que está cheio do Espírito Santo, na verdade está endemoniado muitas vezes. É comum, gente. Pessoas aparentemente estarem cheias do Espírito Santo e na verdade estão endemoniadas. Que as pessoas acabam se levando por isso, porque a alma não consegue discernir muito bem. Então, cuidado, não vai colocando a tua cabecinha embaixo de mão que você não conhece. Porque tem muita gente que está recebendo imposição de mãos aí de quem nem sabe quem é. E você nem sabe o que estão te transferindo. A Bíblia manda julgar a profecia, não vai comendo com farinha tudo aquilo que você ouve. Por que a Bíblia manda julgar a profecia? A profecia tem que ser julgada. Por quê? Por causa do engano. Porque ela pode ter engano, então ela precisa ser julgada. Então, se você tem uma palavra profética, submeta ela a um julgamento. Eu posso ser enganado, você pode ser enganado. Então não se engane. Ninguém vos engane. Agora, como é que você reconhece um falso líder? Gente, não é tão difícil. Se você conhecer a Bíblia, não é tão difícil. Por quê? Porque o evangelho deles não é de porta estreita, não é de caminho apertado, normalmente. A mensagem deles não ofende o crente carnal, é light. Porque eles gostam de agradar as pessoas, o falso gosta de agradar, ele precisa de pessoas que estejam com ele. Normalmente são muito carismáticos. Hitler era um falso líder, e ele era bastante carismático. Ele atraiu uma nação inteira por causa do seu carisma, por causa da sua mensagem. E sabe que o carisma não foi a principal característica dos profetas de Deus na Bíblia. João Batista não tinha carisma, gente. Elias não tinha carisma. Jeremias não tinha carisma. Os caras estavam escorraçando o povo. Eles não estavam tentando atrair as pessoas, eles estavam falando uma verdade que feria, que machucava as pessoas, e aqueles que queriam a verdade iam atrás deles. Eu não estou dizendo que todo carismático ele é falso. Tem muita gente que Deus usa com carisma. Mas você só precisa tomar cuidado. Sabe outra característica de falsos líderes? São cheios de novas revelações e novas doutrinas. Coisa assim nova que nunca foi dita antes, de repente ele tem assim, é um insight, uma revelação nova que surgiu do céu, né, e só ele recebeu aquela revelação. Coisa que nunca nenhum dos apóstolos da Bíblia tiveram revelação, agora ele tem uma revelação maior do que os apóstolos da Bíblia. Sabe de uma coisa, gente? Doutrina boa é doutrina original. Não é nova doutrina. O que a Bíblia fala a respeito de nova doutrina que surgiriam nos últimos tempos seriam doutrinas falsas, enganosas, doutrinas de demônios. Então fique com a doutrina original. Uma igreja apostólica não é a igreja que tem lá um pregador que usa um anel de apóstolo. Uma igreja apostólica é uma igreja que anda na doutrina dos apóstolos. E deixa eu pedir uma coisa muito séria para vocês. Se um dia eu começar a negociar valores, deixar de pregar contra o pecado, deixar de denunciar as obras de Satanás, alargar as portas para que as multidões entrem e coloquem muitos dízimos e ofertas, se um dia eu começar a querer vanglória, por favor, me repreendam. Por favor, me exortem.
Por favor, me exortem. Se eu cair em engano, me exortem, porque qualquer um pode ser enganado. E eu estou aqui exortando vocês, e vocês me dão liberdade para exortá-los, e eu quero que vocês tenham liberdade para me exortar se eu também errar. Porque é assim que a gente constrói unidade. Na verdade, na mútua confiança e respeito de uns para com os outros. E se você me exortar e ainda assim eu não me arrepender e eu continuar no pecado, no engano, por favor, não me siga. Se eu me perder no meio do caminho, não me siga. Vai procurar um homem de Deus que seja fiel e que não negocie os princípios e os valores da palavra dele. Porque sempre vai ter o remanescente. E se um dia eu deixar de ser um remanescente, fica comigo não. Estou falando isso de coração, de verdade. Eu guardo o meu coração para não me enganar. Mas eu conheço a palavra de Deus e sei que muita gente começou bem e terminou mal. Até o homem mais sábio da Bíblia. E por saber disso é que eu me cuido. E por saber disso é que eu tenho temor a Deus. Como é que a gente escapa do engano? Esse é o meu último ponto. Como é que você escapa do engano? Vou dar alguns pontos aqui para você. Primeiro, você precisa saber que é inevitável o engano. Esse é o mundo dos últimos dias. Fala que a iniquidade ia se multiplicar. E que se Deus não abreviasse esses dias, ninguém seria salvo. Então, saiba que esses dias são dias de engano. Você só vai escapar se você reconhecer que existe alguma coisa perigosa. Se você não identificar que existe um perigo ao seu redor, você não vai se prevenir com relação a ele. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você está sujeito a ser enganado. Pare de pensar que você não vai ser enganado, que você é dono da verdade, porque você não é dono da verdade. Eu e você sofremos ataques na mente. O diabo tenta dominar a mente. Então você precisa vencer o diabo aqui na sua mente. E você precisa ter a palavra de Deus na sua mente. Porque se você não tiver a palavra de Deus na sua mente, o diabo vai te vencer. Se você não meditar nela, se você não conhecer ela, se você não amar essa palavra, o diabo ele vai trazer confusão, coisas que aparentemente são verdadeiras, e vai te levar para o engano. Então saiba que você precisa estar guerreando na sua mente. Porque existem coisas que às vezes acontecem na nossa vida que a gente não percebe. De vez em quando a Ana Paula ela manda chupar um house. Por quê? Porque ela sente que eu estou com um mau hálito. Alguém precisa me dizer que eu estou com um mau hálito, gente. Alguém precisa te dizer que você está errado. Segunda coisa. Saiba que só existe uma verdade. Guarda isso no seu coração. Que essa verdade pertence a Deus e não a você. Você não é dono dela. Só a verdade pode nos libertar do engano. Até o nosso presidente Bolsonaro está tentando convencer o Brasil a respeito disso. Dizendo, conhecereis a verdade vos libertará. Só o que se opõe à mentira é a verdade. Então você precisa conhecê-la. Pedro entendeu isso. Ele olhou para Jesus e falou assim, Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Não tem alternativa, não tem segunda via. E quando se trata de uma igreja, a verdade ela não se distingue, uma igreja verdadeira não se distingue pelo seu tamanho, pela sua beleza, pelo louvor, pela receptividade dos membros, pelo método que ela adota, pelas promessas que ela faz, pelo afeto dos irmãos, ou pelo carisma ou eloquência do pregador. Uma igreja verdadeira, ela vai se distinguir pela pregação da verdade. E às vezes a verdade dói. Terceiro, nunca procure se agradar. Se você não quer ser enganado, não tenta agradar o seu próprio coração, busque a verdade, mesmo que ela não te agrade. Às vezes o remédio que traz a cura é amargo.
Às vezes você não precisa tomar guaraná, você precisa tomar xarope. E também, não queira agradar as pessoas. Não vai viver fazendo as coisas para agradar os outros. Você só tem que agradar um, só a Deus. Nem a você e nem as pessoas. Você tem que agradar a Deus. Você tem que ser biblicamente correto e não politicamente correto. E às vezes agradar a Deus vai desagradar amigos, vai desagradar colegas, vai desagradar familiares. Mas você precisa saber que você está agradando a Deus. Quarto, jamais use Deus. Nunca use Deus. Deus não foi feito para... Deus não existe para ser usado. E isso é uma grande armadilha do diabo. Sabe por quê? Porque quando Deus começa a usar as pessoas, há uma tendência natural das pessoas usarem Deus. Deus te usar é normal, é natural. Mas nós não podemos usá-lo jamais. Nunca queira ter pessoas debaixo do teu controle. Meu discípulo. Não. Você tem que fazer discípulos para Jesus. Nunca manipule pessoas através da religião. Nunca tenha domínio sobre as pessoas. Domínio espiritual sobre a vida de pessoas, porque elas não pertencem a você. Muito cuidado com o Deus me disse. Gente, o que tem de Deus me disse por aí é um negócio absurdo. É um monte de Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, parece, e tem muito Deus me disse que Deus está falando para um lado, para outro lado, assim, gera uma confusão. Se você vier dizer para mim assim, Deus me disse, você venha, mas me diga o seguinte, e você precisa saber, quando foi que Deus te disse, aonde foi que Deus te disse e como foi que Deus te disse. Porque várias vezes pessoas falaram, Deus me disse, fala, vem cá, me diz aí, aonde você estava, quando é que foi isso, e me conta exatamente como é, não o quê, mas como é que Deus falou com você. Só depois eu vou querer ouvir o quê Deus falou. E sabe de uma coisa? A maior parte das pessoas ficam meio confusas, elas não sabem dizer exatamente quando, aonde e como. Só querem dizer o quê. O quê é o último. Porque quando Deus fala comigo, eu sei quando foi, aonde foi e como foi, e aí eu posso te dizer o que foi que Ele falou. Então passa um filtro nesse negócio. Tem muita gente que está querendo provar que Deus usa ela. Isso é buscar reputação. Você não precisa provar que Deus te usa. Você não precisa argumentar que é Deus que está falando. Seja autêntico. Quinto, nunca substitua a palavra de Deus pelos seus sentimentos, pelos sonhos, pelas visões e coisas dessa natureza. Deus usa essas coisas, mas o diabo também usa. Tem muita gente que seguia mais por sonhos e visões do que pela palavra de Deus. De vez em quando Deus fala comigo através de sonhos. De vez em quando eu tenho visões. Mas eu sempre tenho a palavra. Mas tem gente que não tem a palavra e está cheio de sonho, está cheio de visão e está cheio de confusão. Porque o diabo usa isso para trazer engano. Última coisa. Muito cuidado com aquilo que você alimenta a sua alma e o seu espírito. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você alimenta o seu corpo, mas você tem que tomar cuidado ainda mais com aquilo que alimenta a sua alma e o seu espírito. Porque aquilo que alimenta o seu corpo pode matar você aqui, nessa vida. Mas aquilo que você coloca de alimento para a tua alma, para o teu espírito, pode te matar eternamente. Então vê bem o que é que você vê, o que é que você assiste, o que é que você lê, o que é que você ouve. Na minha casa, eu e a Ana Paula tomamos uma decisão. A Globo não entra mais. Nós não assistimos Globo. E olha que eu gosto de noticiário e eu gosto de esporte. E às vezes tem coisas ali que eu gostaria de ver, mas eu tomei uma decisão. Falei, está contaminado. É veneno. É um veículo de engano. Então não entra mais na minha casa. Esse canal não ligo mais. Porque talvez é um dos maiores veículos de engano que existam dentro da nação brasileira.
E se você não quer ser enganado, cuida bem o que você vê na internet, que tipo de game, que tipo de atração, de diversão, que tipo de leitura, que tipo de música, que tipo de coisa você está tendo para te alimentar. Tenha filtro e seja radical, senão você vai ser enganado. Deixa eu concluir. Por que eu estou dizendo que, eu falei para algumas pessoas, até mandei em grupos de WhatsApp, que para mim talvez essa seja a mensagem mais importante que Deus tenha me compartilhado para ministrar a igreja neste ano. Por causa do tempo. Por causa do momento que nós estamos vivendo. Esse assunto é muito importante. A Bíblia disse que os últimos dias seriam assim, terríveis, enganosos. E nós estamos vivendo isso. E se eu não entender isso, eu vou ser enganado. O anticristo já está para se manifestar. E se eu não entender a ação do anticristo, o engano e a mentira dele, eu vou acreditar que ele é Jesus quando ele chegar. Nós estamos no meio de uma batalha, de uma guerra espiritual. E ela não vai diminuir. A Bíblia nos alertou a respeito disso. Não tem como eu evitar. O mundo vai de mal a pior. A sociedade vai de mal a pior. E eu preciso saber discernir o verdadeiro do falso. Eu preciso me proteger do tipo de engano que existe no mundo e principalmente sobre os nossos pequenos, sobre a nossa descendência, sobre os menores. Porque às vezes você já tem maturidade, às vezes você já chegou num lugar assim que você vai se firmar, mas você não pode assegurar de que a sua descendência vai ter a mesma segurança que você tem, que a sua descendência não vai ser enganada. Porque eles estão muito expostos. O diabo quer devorar essa geração. E se a gente não cuidar, nós vamos perder essa geração inteira. Porque já tem décadas que o diabo está cozinhando a sociedade em banho-maria. Através de conteúdo acadêmico, através de mídia, através de cultura, através de todas essas coisas, está cozinhando essa sociedade. Essa sociedade está cozida em banho-maria. Não percebeu, não sentiu, a água já ferveu e ainda não sentiu, não pulou fora da panela. Só que as nossas crianças já estão, os pequenos dessa geração, já foram gerados dentro de uma água fervente. Cheio de confusão mental, automutilação. Filhos de crentes, de famílias boas, de famílias estruturadas, sendo tragadas pelo engano, pela mentira. Já não sabem mais quem são, não têm identidade, não têm propósito, não sabem o caminho que está indo. São infelizes, pensamentos de morte. Nem começaram a viver e já não querem mais viver. Suicídios. Depressão infantil. Ou nós abrimos os olhos agora, ou nós vamos perder a próxima geração. Isso é muito sério, gente. Eu não posso ignorar isso, eu não posso brincar com isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Vai chegar um tempo que não dá para fazer mais nada. Enquanto nós podemos fazer alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa. E sabe, em relação a nós, igreja local, atos de justiça, existe um levante das trevas. Existe um espírito de engano tentando paralisar, porque o espírito de engano ele não vem só para trazer uma doutrina mentirosa, mas para trazer algum tipo de confusão, de contenda no arraial do reino dos céus. Porque Deus fazia isso lá com os inimigos de Israel, trazia confusão no arraial do inimigo. E o inimigo tenta trazer confusão no arraial de Deus. Ele imita a estratégia de Deus. E a gente nem sempre vai saber exatamente que tipo de estratégia que ele usa, como é que ele age. Mas a gente não pode ignorar isso. E porque eu sei que ele está trabalhando. Então eu preciso estar atento. Eu preciso estar atento com a minha disposição de espírito, a minha mente, para que eu não fique contra os meus irmãos, para que eu não fique contra os pastores, contra a liderança, para que o diabo não coloque insatisfação, sentimentos negativos no meu coração em relação aos meus pares, as pessoas com quem eu trabalho junto, porque o diabo ele quer trazer divisão, contenda, facção. Ele quer pegar os pastores e dividir, quer pegar os líderes e dividir, quer pegar a igreja e dividir. E como é que ele faz? Ele coloca sentimentos.
pensamentos, sentimentos, confusão entre as pessoas. Daí daqui a pouco um começa a falar mal da vida do outro, vai para o PG e o assunto deixa de ser uma coisa saudável, começa a falar uma coisa que não tem nada a ver. Aí às vezes uma reunião que poderia ser uma reunião muito boa, uma reunião de oração, de intercessão, de adoração, pode virar uma confusão, porque o diabo ele pode entrar. E a gente precisa estar atento para isso. Uma das coisas eu sei, né, nós enfurecemos muito o diabo com o início da escola e educa. Gente, pensa o bicho que se levantou. Eu não tinha visto ele se levantar desse tanto ainda, não. 12 anos de ministério. Em 12 anos de ministério, foi assim, o maior levante de inimigo foi contra a Ieduca. Porque é um projeto que Deus falou com a gente lá em 2010. O ano passado, há um ano atrás, em dezembro de 2018, Deus deu para mim assim, uma palavra para 2019, que era o ano de preparar a próxima geração. E aí eu não sabia ainda, mas era o ano que Deus tinha preparado para que a gente desse início, né, ao processo da Ieduca, da escola. Deus já tinha tudo planejado, já tinha tudo programado. E aí, durante esse processo, assim, quando Deus foi clareando a visão da escola, eu tive um entendimento assim, que nós podemos ter a melhor escola da cidade. A melhor escola da cidade. E eu creio que Deus quer isso, sabe por quê? Porque nós precisamos ter ambiente saudável, seguro, cristão para as crianças. Elas estão vulneráveis, se alimentando de um monte de porcariada, e você precisa ter um lugar onde você consegue juntar as crianças, cuidar delas dentro de um ambiente saudável, sem engano, sem mentira. Com princípios na palavra, onde a família seja valorizada, onde pai é pai, mãe é mãe, menino é menino, menina é menina. Onde a Páscoa não é o coelhinho da Páscoa, é o cordeiro pascal. Onde as festas não são as festas pagãs, são as datas de Deus. Onde não tem Halloween, onde tem Elohim. Que não só isso, porque Deus nos deu também assim, nós podemos e queremos dar ensino de excelência. Nós queremos dar um ambiente espiritual bom, mas também queremos que as crianças tenham ensino de excelência, que elas possam se capacitar para serem grandes líderes no futuro, dentro de um programa com um programa bilíngue bom, porque é uma necessidade. Nós temos um público para alcançar. Deus começou a mostrar, a gente trabalha com morador de rua, a gente trabalha com famílias carentes, a gente trabalha com crianças órfãs, abandonadas. Nós trabalhamos com o público interno da igreja, mas existe um público lá fora que também quer alguma coisa boa para as crianças. Sabe, tem muita gente aí que não é crente, mas tem princípios e tem valores, são filhos de crentes, netos de crentes, gente que aprendeu, que teve uma base, que teve uma formação, que teve uma boa educação, e hoje quando manda os filhos para a escola, eles voltam com um monte de besteira que os pais não gostam, não querem aquilo, mas eles não têm outra saída, não têm alternativa. Daí coloca um monte de lugar aí onde as crianças estão sendo ministradas com ensinos enganosos. E a gente não está alcançando esse povo porque muitos desses aí não estão em lugar nenhum. Não estão em igreja. E Deus nos deu a possibilidade de alcançar uma população que quer alguma coisa de boa para os filhos. E esse é um projeto muito difícil, que exige sacrifício. Não tem sido fácil, o desafio é grande. E sabe, essa semana assim eu acordei esses dias, de quinta para sexta. Tive uma noite assim conturbada por causa das adversidades, das dificuldades para a gente poder conseguir implementar a escola. E o que aconteceu? Na hora que eu levantei, começo já a falar logo com Deus, na hora que eu abro os meus olhos, que eu acordo, a primeira coisa que eu falo, eu dou bom dia para Deus, falo, Deus, eu te amo. Todo dia igual. E Deus não se cansa de ouvir todo dia. Primeira coisa que eu digo para Ele, bom dia, Deus, te amo. Todo dia. Todo dia. Não falhe um dia.
E aí já comecei a conversar com Deus, mas já levantei também com aquela angústia, aquela pressão. E aí Deus falou assim, sabe, filho, quando eu dei um projeto para Noé, o povo não creu. O povo não abraçou o projeto de Noé. E o que eu estou sentindo assim, fala, gente, Deus deu um projeto, falou com a gente lá em 2010, falou comigo em 2010. Deus começou a revelar o projeto dele, a trazer entendimento, direção para esse projeto dele. Falei, Deus, mas o povo, nem a igreja não comprou o projeto. Quando a gente começou a falar, as pessoas pulavam, se alegravam, vibravam e tal. Mas de repente assim, as pessoas começaram a dar as costas para o projeto. Ah, não. Muitos até porque assim, eu não tenho nada a ver com isso. É de Deus, mas eu não tenho nada a ver com isso, ou seja, eu não tenho nada a ver com as coisas de Deus. Ou então, não, eu não vou poder colocar meus filhos lá, então também eu sou contra. E Deus falou, olha, o povo não comprou o projeto. Mas Noé fez assim mesmo. Mas Noé fez assim mesmo. Sabe com quem que Noé fez? Com a família. Noé construiu a arca com a família. E se ele fosse construir uma arca só para a família dele, ele faria um barquinho pequeno. Mas o projeto de Deus não era para a família. Era a família construir um projeto maior para poder brigar muito e trazer salvação na vida. E o que Deus nos deu não é um projeto para a família. É um projeto muito maior, mas quem tem que fazer é a família. Eu e você. E eu sei que o diabo está se levantando. Ele está se opondo a isso. Mas essa aí, semana passada ou na outra, quando eu estava lendo um e-mail do David Silver, aquele judeu que esteve aqui conosco, há um tempo atrás, ele disse assim, ele escreveu uma frase que não é dele, que ele ouviu alguém ministrando numa festa de tabernáculo lá em Israel, dizendo assim, você quer saber o que é importante para Deus? Olha o que o maligno está atacando. Eu falei, Deus, tá bom, então eu sei que nós somos importantes para Ti. Porque vai enfrentar a adversidade do inimigo assim, em todos os níveis. Em todos os níveis, até na financeira. Até no financeiro. O diabo quer parar a verdade para poder estabelecer o engano. Então nós precisamos estar atentos e guardarmos isso.